Bom, vamos continuar a falar dos contribuintes, especificamente de um grupo de contribuintes que são os segurados, tá? Então, segurados são contribuintes, têm contribuições sociais a desembolsar para a Seguridade Social. Lembrando que contribuições de segurados são destinadas ao pagamento de benefícios do regime geral. Então, vamos lembrar que os segurados se dividem em categorias. Nós temos, primeiramente, que dividi-los em segurados obrigatórios e facultativos, e os segurados obrigatórios se dividem nessas categorias que nós temos a seguir aí. Empregado doméstico, contribuinte individual, avulso e segurado especial. O artigo 12 da Lei 8.212 nos diz que são segurados obrigatórios da Previdência Social na condição, as pessoas físicas, na condição de avulso, quando presta serviço, essa pessoa física, a diversas empresas sem vínculo empregatício e presta serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Então, quem presta serviço a uma ou mais empresas sem vínculo empregatício, seja o serviço urbano ou rural, em atividades previstas no regulamento é avulso. E o regulamento ele conversa mais um pouquinho. Ele vai dizer que é avulso aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço que pode ser de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, mas olha aqui, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8.630 ou do sindicato. Então, tem que ter a intermediação obrigatória do órgão, órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato na prestação de serviço de um avulso. E essa lei, exatamente porque ela foi revogada, substituída por outra, é que eu trouxe novidades para vocês. Vamos lá. Então, o avulso portuário, ele presta serviço a uma ou mais empresas, a um ou mais operadores portuários com a intermediação do órgão. O avulso não portuário presta serviço às empresas tomadoras de serviço, uma ou mais, com a intermediação do sindicato. Seja ele sindicalizado ou não, eu só considero avulso quando há intermediação do órgão ou do sindicato, tá? Bom, eu deixei aqui só para mostrar a questão das contribuições. O que acontece é o seguinte, o operador portuário, ele remunera o avulso via órgão. O órgão, ele vai pagar a remuneração ao avulso, só que nesse momento aqui, eu vou até trocar a cor do pincel, nesse momento aqui, é que o órgão vai se encarregar, nesse momento, de descontar a contribuição do avulso de 8%, 9% ou 11%. Então, o órgão recebe a remuneração devida ao trabalhador avulso. Na hora que o órgão vai pagar o avulso, ele se encarrega de descontar 8, 9 ou 11 dessa remuneração e repassar aos cofres da Previdência. Esse operador portuário, ele também tem que calcular os 20% mais o SAT sobre essa remuneração aqui, e isso tudo aqui é repassado ao órgão, tá? Então, o órgão recebe da empresa, que é a operadora portuária, a remuneração devida aos trabalhadores, mas também os encargos daquele operador portuário que utilizou a mão de obra avulsa. Então, o operador portuário tem que ter aí um pagamento de contribuição de 20% mais o SAT sobre a remuneração, e isso tudo é repassado ao órgão, de modo que o órgão recebe as contribuições devidas pelo operador portuário, desconta as contribuições dos avulsos e joga tudo numa guia da Previdência que deve ser quitada até o dia 20 do mês subsequente ao da prestação do serviço, tá? Aqui é diferente, quando é empresa tomadora de serviço, essa empresa até repassa a remuneração ao sindicato, de modo que o sindicato vai pagar os trabalhadores que prestaram serviços a essa empresa.
Só que cabe à empresa tomadora, ela aqui mesmo, na hora que vai pagar a remuneração, cabe a essa empresa reter a contribuição do trabalhador avulso, 8, 9 ou 11%, e a empresa tomadora é que repassa esse valor retido junto com os encargos por ela devidos para a Previdência Social. Vejam que o sindicato aqui ele não tem a responsabilidade de estar descontando as contribuições dos avulsos, certo? Quem vai descontar e recolher é a própria empresa tomadora de serviços. A lei que eu queria trazer para vocês é a Lei 12.815, que é uma lei de 5 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias, tá certo? E sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Então, aquela Lei 8.630, de 93, que está completando 20 anos, né? Ela é substituída por essa aí, a 12.815. Olho vivo nessa lei, principalmente quem vai fazer o concurso de AFT. Nessa lei 12.815, nós temos, tá, algumas disposições interessantes. Eu não trouxe a lei inteira, eu recomendo que vocês a examinem, mas eu trouxe inicialmente um artigo da lei, tá, que é o 73, que esse artigo traz modificações na Lei 9.719. Depois nós vamos olhar essa Lei 9.719 mais adiante. Essa Lei 9.719, ela passou a ter mais um artigo, o artigo 10A. Esse artigo, ele assegura, na forma, né, do regulamento, precisa de regulamentação, um benefício assistencial mensal de até um salário mínimo aos trabalhadores portuários avulsos com mais de 60 anos que não cumpriram os requisitos para aquisição das demais aposentadorias garantidas pelo regime geral de previdência e que não possuam meios para prover a sua subsistência. Então, aqui é a garantia de benefício de valor, né? Aqui de até um salário mínimo para aqueles avulsos portuários que não trabalharam e contribuíram o suficiente para ter uma aposentadoria, nem está aposentado por invalidez, nem tem aposentadoria por idade, porque não tem o tempo de contribuição, a carência necessária para se aposentar por idade, não tem tempo de contribuição para aposentar por tempo de contribuição, nem sob condições especiais para ter uma aposentadoria especial. Então, não conquistar o direito de nenhuma das aposentadorias do regime geral, vai se garantir um benefício, olha o nome aqui, assistencial mensal para esses indivíduos que tenham mais de 60 anos e não cumpriram requisitos para se aposentar, tá? E que não possuam meios para prover a sua subsistência. Esse benefício, ele não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade ou de outro regime, salvo assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Então, não pode ter o benefício assistencial previsto aí no artigo 10A e uma aposentadoria. Não pode ter um benefício assistencial do artigo 10A e um BPC da LOAS, tá? Então, isso é uma novidade. Bom, dentro dessa lei, o que nos interessa é aquele que trata do trabalho portuário. O artigo 32 dessa lei nos diz que os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário. A gente não viu que no caso do avulso portuário, a prestação de serviço deve ser intermediada pelo órgão, órgão gestor de mão de obra, tá? Então, vamos lá. O órgão, ele vai administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador avulso, né? Do trabalhador, perdão, primeiro do portuário e depois do trabalhador portuário avulso. Então, o órgão administra o fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. O órgão mantém com exclusividade
o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. O ógmo treina e habilita profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo-o no cadastro. O ógmo seleciona e registra o trabalhador portuário avulso. O ógmo estabelece o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. O ógmo expede documentos de identificação do trabalhador portuário. O ógmo arrecada e repassa aos beneficiários, aos avulsos, né, ou aos trabalhadores portuários, os valores devidos pelos operadores portuários, relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários. Então, cabe ao ógmo repassar a remuneração para os avulsos portuários, cabe ao ógmo arrecadar a contribuição devida pelos avulsos portuários e repassar essa contribuição para a Previdência, cabe ao ógmo receber as contribuições das empresas contratantes, dos operadores portuários, as ditas contribuições patronais, e repassar essas contribuições para a Previdência. Caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva entre trabalhadores e tomadores de serviço, o disposto no instrumento precederá o órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho no porto. Então, se for celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviço, estaria, né, dispensada, tá, a intervenção do ógmo nas relações entre capital e trabalho no âmbito do porto, né, organizado. Compete ao ógmo, tá? Aí temos o parágrafo 2º que diz que este órgão gestor de mão de obra, ele responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de trabalho. E se eu fosse fazer uma prova, eu colocaria isso daqui. O ógmo responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso, pelas indenizações decorrentes do acidente de trabalho, e na legislação previdenciária nós temos que o ógmo responde solidariamente pelas contribuições previdenciárias, tendo em vista os trabalhadores avulsos portuários requisitados. Bom, o exercício das atribuições, né, no caso do ógmo, não implica vínculo empregatício do ógmo com o trabalhador portuário. Não existe vínculo empregatício entre o trabalhador portuário avulso e o ógmo. O ógmo, ele pode ceder trabalhador portuário avulso em caráter permanente ao operador portuário, certo? E a gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso deve observar normas de contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, serviço de bloco e vigilância de embarcações nos portos organizados será realizada por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. Tá? Então, aqui a lei vai apresentar o que nós já conhecemos lá do regulamento. O que é serviço de capatazia? Tá? Capatazia é a movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto. O que é estiva? Estiva é a atividade de movimentação de mercadorias no convés e no porão dos navios, das embarcações principais ou auxiliares, não é? O que é conferência de carga? Conferência, como diz o nome, é uma atividade de conferir, contar volumes, anotar características, procedência, destino, verificar, né, o estado. Vai haver a conferência do manifesto de carga que acompanha aquela carga que vai desembarcar, acompanha a carga que vai ser embarcada, não é isso? Então, vamos lá. Temos também o conserto de carga, que é reparo e restauração de embalagens de mercadorias, nas operações de carregamento e descarga, reembalagem, marcação, remarcação,
Vigilância de embarcações é uma atividade de fiscalização de entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas, né, ao largo. Serviço de bloco é atividade de limpeza, conservação de embarcações mercantes e seus tanques, batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos, aquelas armações de madeira que vão sustentar a carga dentro, né, do porão do navio para ela não ficar balançando, escorregando, não é? A contratação de trabalhadores portuários, veja que aqui não está falando de avulsos portuários, está falando da contratação de trabalhadores portuários, de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações, com vínculo empregatício, por prazo indeterminado, será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados. Então, uma empresa, ela pode requisitar ao OGMO um trabalhador avulso, mas para mantê-lo a seu serviço indeterminadamente. Então, esses indivíduos que vão ser cedidos, né, vão ser escalados para trabalharem por tempo indeterminado, inclusive isso vai gerar vínculo empregatício com o operador, são escolhidos entre trabalhadores avulsos registrados. Porque o OGMO ele mantém cadastro e registro de avulso. Então, tem um grande grupo de trabalhadores cadastrados e tem a possibilidade de que um grupo seja registrado. Dentro do número de vagas para registrados, é possível que os cadastrados depois sejam selecionados para a condição de trabalhadores avulsos portuários registrados no OGMO. Quando se contrata trabalhador portuário para que eles fiquem permanentemente à disposição de uma empresa contratante e passe a ter vínculo empregatício com essa empresa, a escolha deve ser feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados. O operador portuário nessas atividades aí, capatazia, bloco, estiva, conferência, conserto de carga, vigilância de embarcações, ele não pode locar ou tomar mão de obra sob o regime de trabalho temporário. Não pode, fazer contrato com empresa de trabalho temporário, de modo que essa empresa de trabalho temporário passe a ceder trabalhadores, passe a ceder mão de obra. No trabalho avulso portuário não se admite a presença do trabalho temporário nessas atividades aí previstas, E essas categorias são consideradas categorias profissionais diferenciadas. Bom, o OGMO, ele organiza e mantém cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades, atividades de capatazia, conferência, estiva, vigia, vigilância portuária, conserto, enfim, E organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos. Então, o OGMO ele tem um cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho dessas atividades, diferenciadas, e o OGMO vai organizar e manter o registro dos trabalhadores portuários avulsos. A inscrição no cadastro do trabalhador portuário depende exclusivamente de prévia habilitação profissional do trabalhador interessado. Esse trabalhador faz um treinamento realizado em entidade indicada pelo OGMO e ele pode se inscrever no cadastro de trabalhador portuário. Agora, o ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e inscrição no cadastro. Então, eu tenho um avulso cadastrado que pode se submeter a uma seleção para ser eu tenho um trabalhador portuário cadastrado, que foi treinado, que ele pode se submeter à seleção para se tornar um trabalhador portuário avulso registrado, dependendo aí da questão da disponibilidade de vagas e da ordem cronológica de inscrição no cadastro. Então, pela ordem de inscrição no cadastro, vai se passar a selecionar aqueles trabalhadores avulsos cadastrados, trabalhadores portuários cadastrados, para que eles sejam avulsos registrados. Desculpa. Os trabalhadores portuários, eles nunca são referenciados como,
trabalhadores avulsos. Vejam aqui que ele diz, ó, a inscrição no cadastro do trabalhador portuário. Aqui ele fala, ó, o OGMO organizará e manterá cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades. E organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos. E aí aqui eu tenho, né, a lógica do cadastro do trabalhador portuário, que vai ser treinado, ele se inscreve, é treinado, né, para trabalhar naquela atividade. Aí eu vou passar a ter esse cadastrado com a possibilidade, esse trabalhador portuário cadastrado, com a possibilidade de se tornar um trabalhador portuário avulso registrado, através de seleção, tá? Que vai ser feita uma prévia seleção. Esse indivíduo tem que já estar cadastrado para que ele possa ser selecionado para ser um avulso registrado. A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário se extinguem por morte ou cancelamento. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso, tá, vão ser feitos, seleção e registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo OGMO, tá, órgão gestor de mão de obra avulsa, de acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. E aí eu trouxe uma outra lei essa mais antiga, de 2009, que trata do trabalho avulso em geral. Dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadorias em geral e sobre o trabalho avulso. Então, essa lei nos diz o seguinte, que as atividades de movimentação de mercadorias em geral, exercidas por trabalhadores avulsos, para os fins dessa lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para execução das atividades. E no caso do porto, do trabalho avulso portuário, nós teremos a intermediação do OGMO, órgão gestor de mão de obra. A remuneração, a definição de funções, a composição de equipes de avulsos, né, e as demais condições de trabalho serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de serviço. São atividades de movimentação de mercadoria em geral, carga e descarga de mercadorias a granel, ensacado, costura, pesagem, aí ele descreve tudo isso, operações de equipamentos de carga e descarga, pré-limpeza e limpeza em locais necessários à viabilidade de operações ou à sua continuidade, tá? E as atividades, né, de movimentação de carga serão exercidas por trabalhador com vínculo empregatício ou em regime de trabalho avulso nas empresas tomadoras de serviço. Então, é difícil encontrar alguém que esteja carregando e descarregando, tá, caminhão, navio, para que seja um contribuinte individual. Ou ele tem vínculo empregatício, ou ele está prestando serviço com a intermediação, que pode ser aí do sindicato fora do porto, do OGMO no porto, e ele vai ser então um trabalhador avulso. Aí é o sindicato que elabora a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos, indicando, tá, quem são os tomadores de serviço e quais trabalhadores participaram da operação, tá? E aí deve informar quais são os números de registro ou cadastro no sindicato, serviço prestado e turnos trabalhados, remunerações pagas, devidas ou creditadas, né, registrando as parcelas dessa remuneração relativas a repouso remunerado, tá? Quanto é o valor devido a título, né, de depósito de fundo de garantia, 13º salário, férias remuneradas mais 1/3 constitucional, adicional de trabalho noturno, adicional de trabalho extraordinário. Os avulsos têm direito a 13º, têm direito a férias mais 1/3, têm direito a horas extras, a adicional noturno. Então, seja o sindicato ou seja o OGMO que esteja fazendo a folha de pagamento, que será feita por tomador,
o avulso que ali trabalhou, ele vai ter todas essas informações na folha. Número de registro ao cadastro, serviço prestado, turno trabalhado, quanto ele recebeu, inclusive a título de hora extra, adicional noturno, tá? Também a questão das férias mais um terço, 13º, e chamar a atenção que o avulso a cada serviço que ele presta, ele conquista, tá? Proporcionalmente àquele serviço, um pedacinho de remuneração para fins de 13º, para fins de férias mais um terço. Deveres do sindicato: divulgar amplamente as escalas de trabalho dos avulsos, com a observância de rodízio entre os trabalhadores, proporcionar equilíbrio na distribuição de equipes e funções, visando a remuneração e igualdade de condições de trabalho para todos, e olha aqui, a efetiva participação dos trabalhadores não sindicalizados, porque o avulso ele não é obrigado a ser sindicalizado. Então, o avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço sem vínculo empregatício a uma ou mais empresas, com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. O sindicato intermediador, ele deve repassar aos beneficiários, no prazo máximo de 72 horas úteis, contadas a partir da arrecadação, o valor devido e pago pelo tomador relativo à remuneração do avulso. Então, o sindicato recebe a remuneração do tomador dos serviços e tem 72 horas para repassar esses valores aos trabalhadores, tá? Também o sindicato ele tem dever de exibir para os tomadores de mão de obra avulso e para fiscalização, seja fiscalização do trabalho, fiscalização da Receita Federal, os documentos que comprovem o efetivo pagamento das remunerações devidas aos avulsos. O sindicato intermediador deve zelar pela observância de normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e firmar acordo ou convenção coletiva para normatizar as condições de trabalho, tá? Também temos que, deixa eu só ver aqui a sequência, número 3, né? Aqui eu tirei alguma coisa, essa aqui, das 72 horas, tá? Então, o sindicato repassa aos avulsos, após 72 horas, né? Arrecadou, recebeu do tomador de serviço 72 horas para repassar aos trabalhadores a sua remuneração. Se o sindicato descumpre esse prazo de 72 horas, vão ser responsáveis pessoal e solidariamente os dirigentes da entidade sindical. A identidade de cadastro para a escalação não vai ser a carteira do sindicato e não assumirá nenhuma outra forma que possa dar ensejo à distinção entre trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados para efeito de acesso ao trabalho. Então, o avulso não sindicalizado ele tem direito a trabalhar e nunca deve ser condição para esse avulso ser escalado, ele ter que mostrar a carteirinha para mostrar que ele é sindicalizado, tá? São deveres do tomador de serviço. A empresa que usou a mão de obra avulsa com a intermediação do sindicato tem que pagar ao sindicato os valores devidos pelos serviços prestados ou dias trabalhados. E ele passa o valor da mão de obra acrescido dos percentuais relativos a repouso remunerado, 13º e férias acrescidas de 1/3, para viabilizar o pagamento do trabalhador avulso, bem como, né, os valores de adicionais extraordinários e noturnos. Então, o tomador do serviço repassa para o sindicato o valor dos serviços, mais 13º, mais férias em 1/3 e mais repouso semanal remunerado. E se houver, né, trabalho extra, hora extra, adicional noturno, também repassado ao sindicato. E o sindicato repassa aos trabalhadores. Efetuar o pagamento pelos serviços prestados no prazo máximo de 72 horas úteis, contados a partir do encerramento do trabalho requisitado. Então, o tomador, encerrado o trabalho daquele grupo de avulsos, ele tem um prazo máximo de 72 horas úteis para repassar esse montante para o sindicato. O sindicato, naquele momento, tem 72 horas para pagar os avulsos, tá? E é dever também do tomador recolher os valores devidos ao fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Acrescidos, né, de percentuais calculados sobre 13º, férias, tá? E tem também que pagar encargos fiscais, sociais e previdenciários.
Os tomadores de serviço, eles têm a contribuição de 20%, eles têm que contribuir a título de SAT sobre a remuneração dos avulsos, e eles têm, caso exista exposição a agente nocivo, que dê direito à aposentadoria especial, que pagar o adicional ao SAT. Eles têm que pagar contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades sobre a remuneração dos avulsos, tá bom? A liberação das parcelas referentes a 13º e férias, depositadas nas contas individuais vinculadas dos avulsos, e o recolhimento do FGTS dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo. E a gente vai ter a chance de ver como é que se faz o recolhimento das contribuições previdenciárias, tendo em vista a prestação de serviço por parte dos avulsos. As empresas tomadoras de trabalho avulso, empresas tomadoras, respondem solidariamente pela efetiva remuneração do trabalho contratado e são responsáveis pelo recolhimento dos encargos fiscais e sociais, bem como pelo recolhimento de contribuições ou outras importâncias devidas à seguridade, no limite do uso que fizerem do trabalho avulso intermediado pelo sindicato. Então, é o próprio tomador que recolhe as contribuições destinadas à Seguridade Social. E as empresas tomadoras do trabalho avulso são responsáveis pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual e por zelar pelo cumprimento de normas de segurança no trabalho. Muito bem, aqui nós encerramos. Eu peço a vocês que olhem essas duas leis com mais detalhe, com foco, obviamente, na primeira, naquelas disposições que tratam do trabalho avulso nos portos, tá? Então, isso aí é importante para vocês, tá? Ficamos aqui até a nossa próxima aula.